Ela foi a primeira mulher a integrar a magistratura gaúcha e também a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Criadora da expressão direito homoafetivo, tornou-se referência nacional quando o assunto é direito das famílias, ajudando a transformar na prática a forma como a justiça olha para as relações. Hoje, atua como advogada no escritório que fundou, segue produzindo, palestrando, escrevendo e integrou a comissão de juristas criada pelo Senado para revisar e atualizar o Código Civil. O Conversas Cruzadas Entrevista recebe Maria Berenice Dias. Agora são 5 horas e 33 minutos, 5h33, o Conversas Cruzadas Entrevista, começando e com a honra de entrevistar Maria Berenice Dias. Bem-vinda. Ai, uma alegria estar aqui, sempre bom estar aqui. Essa é a casa da gente, né? Essa é a casa do pessoal do Rio Grande do Sul. Senhora que é uma velha conhecida do Conversas Cruzadas, já teve muito aqui. Não, eu sou né? velha, mas também sou conhecida das Conversas Cruzadas. Já tive muitas vezes sob o comando de acho que de todos os apresentadores. Queria começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e a gente vai mesclando aí outros assuntos, mas a senhora vem de uma família de magistrados, né? Para a senhora foi óbvio a escolha da profissão? Eu vim de uma família onde o meu pai foi magistrado, chegou a desembargador, o meu avô também, e o que eu tinha era 2 modelos, né? A minha mãe, dona de casa, do lar, que é uma expressão horrível isso, né? Com 5 filhos, que passavam se queixando da vida. E o meu pai absolutamente realizado, sabe, naquela ânsia de fazer justiça. Eu não tinha como fazer outra opção, a não ser buscar seguir nessa carreira, sem saber que esse era um caminho que mulher não trilhava e não podia trilhar. E foi muito, mas olha, foi muito, muito difícil superar, sabe, todos os obstáculos que tentaram colocar, sabe, para aceitar. Porque não aceitavam nem a inscrição das mulheres. Não é que as mulheres não passavam no concurso, não, as mulheres não faziam o concurso. Sabe, não era homologada a inscrição de todas as mulheres que se candidatavam. Então, até era um número muito pequeno das que se candidatavam e todo mundo dizia, mas ninguém tem estímulo para estudar. Eu estudei um ano inteiro, né, sem sábado, sem domingo. Mas tu não vai conseguir fazer isso assim. E se eu conseguir? E como foi conseguir homologar a inscrição, já que isso não era nenhuma realidade? Aqui houve assim, em primeiro lugar, eu me fiz notar, né? Eu consegui um emprego para trabalhar no tribunal. Os desembargadores já me conheciam por causa do meu pai, mas eu queria assim que me vissem trabalhando. Meu pai, aliás, ficou muito bravo porque ele achava que eu estudando não precisava trabalhar. E eu fui ascendendo, né, dentro da carreira, buscando mostrar o serviço. Entrei como datilógrafo e acabei chegando como assessora do presidente do tribunal. E também comecei a dar aula na Universidade Federal, a secretariar os cursos da Escola da Magistratura. Bom, e aí começou um burburinho na mídia e artigos publicados e charges e tal. Bom, estava na hora de as mulheres poderem... Houve um pouco esta pressão social, né? Como sempre, os meios da comunicação auxiliando as coisas para ir para frente. A senhora fez concurso, o primeiro concurso que a senhora fez foi aprovada. Sim. E foi trabalhar no interior do estado, né? Em Ibirubá, uma cidade a 400 quilômetros que não tinha estrada de asfaltada, que eu não sabia o que era morar numa cidadezinha tão pequenininha. Acho que ela tinha 7 ruas. E foi assim o impacto que eu tive, porque eu morava em Porto Alegre, estudava, eu tinha carro, enfim, que na época até a mulher não tinha muito carro. E cheguei lá, eu deixei de ser a Berenice e me tornei a doutora. E eu não conseguia me identificar naquilo, meu Deus do céu, né? E ninguém se aproximava, porque na comarca nunca tinha tido nem juiz, imagina, mais uma mulher, tinha 5 advogados, todos homens, sabe? Foi aí que foi o único impacto que eu tive, assim, né, um pouco da solidão. Eu ia para a telefônica, que era assim que se falava, telefone, não existia celular, imagina. Isso foi no século passado. E, hoje não tem ligação. Então, eu ia uma vez por semana, ver se eu conseguia falar com a minha mãe em Porto Alegre. Mas, assim, eu acho que para não ter muito tédio e solidão, eu acabei casando com o juiz da cidade do lado.
senhora daí era tratada como uma autoridade na cidade, ganhou um status que não tinha aqui. Isso, não, e não tinha nem na cidade, né? Tanto que uma vez eu fui numa solenidade, enfim, e eles começaram a chamar as autoridades para compor a mesa, passou, porque o representante do Poder Judiciário é o terceiro na linha, né? Prefeito, presidente da Câmara e juiz. Nunca tinha tido juízes, não sabiam. Aí começaram a chamar delegado, o comandante da brigada e tal. Eu disse, não, esqueceram de mim, né? Aí eu resolvi levantar para me retirar. Daí chegaram e disseram assim, não, mas a senhora já vai ser chamada e tal. É que a senhora foi a última a chegar na cidade. Aí diz assim, olha, existe uma lei do protocolo. Aí eu mandei a lei do protocolo para eles, porque de fato eles não sabiam. Aí, assim, por via das dúvidas, eles começavam sempre a me chamar em primeiro lugar, antes do prefeito, para não ter nenhum risco. E nessa época, a época que a senhora prestou concurso, direito de família já era uma área de interesse seu? Isso foi surgindo no meio do caminho? Isso surgiu em face da discriminação, não só para o ingresso da magistratura, que te sensibiliza um pouco, mas porque eu fiquei absolutamente surpresa e chocada de como a lei e a justiça tratavam as mulheres de uma maneira absolutamente discriminatória. Bom, o código da época dizia que o homem era o chefe da sociedade conjugal, o homem era a cabeça do casal, que a mulher culpada pela separação, ela perdia a guarda dos filhos. Tudo isso eu comecei a achar um horror, né? Eu disse, não, isso aí está mal. Então, eu comecei a questionar muito o que estava posto e a justiça muito conservadora, sabe? Que um pouco é até hoje, né? Não dá para dizer que a justiça é uma grande vanguardista. A gente está falando de que década é isso? 1973 foi quando eu entrei na magistratura. E a partir daí, quais são os avanços, né, da sua época como juíza que a senhora enxerga assim como mais relevantes? Então, bom, em função disso, eu comecei a trabalhar com o direito das famílias, que eu, no primeiro livro que escrevi a respeito, logo que mudou o Código Civil, no ano de 2002, eu disse, não, se família pela Constituição Federal, agora não é só do casamento, direito de família, que antes família era só do casamento, relações fora do casamento não eram nada, né? E primeiro veio a jurisprudência reconhecendo essas vidas em comum, até que veio a Constituição dizer, não, casamento, tanto é casamento quanto é união estável, com uma família solo, enfim. Mas, bom, então não é direito de família, né? É direito das famílias. Eu cunhei essa expressão que retrata que é esta realidade. E nessa minha ânsia, nessa angústia de mudar as coisas que eu sempre achei que estavam mal, sempre eu fui muito irrequieta, não me conformando, a jurisprudência pode ser pacificada, gente, mas são algumas coisas que nós temos que mudar, enfim, e comecei a avançar nesse sentido. E acabei encontrando um mais desvairado do que eu, que é o Rodrigo da Cunha Pereira, e criamos o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o maior instituto de direito de família do mundo, né? Tem 27 mil inscritos, fizemos congressos em todo o país, fora do Brasil, criei as comissões dos países de língua portuguesa, enfim, porque chegamos à conclusão que isso precisava ser repensado, sabe, sob uma outra ótica, porque a própria Constituição e as próprias leis concomitantes sempre deram muito mais atenção às questões de ordem patrimonial do que às questões de ordem pessoal, né? Por que o casamento era indissolúvel? Né? Por que filho fora do casamento era um filho ilegítimo? Porque toda a tendência era a necessidade de transferir o patrimônio e de ficar dentro de um determinado núcleo familiar. Bom, isso acabou dando essa superioridade aparente dos homens, sabe, que eles se colocaram nesse papel, eles tiveram um poder e que acabou invisibilizando as mulheres, achando que elas têm que serem obedientes, a sua realização tem que ser em casa, cuidando da casa, dos filhos, do marido, sendo a rainha do lar. Gente, venderam isso para as mulheres. Eu não sei que reinado seria esse, né? E que nós somos um sexo frágil, não sei se é porque a gente sangra todo mês, precisa de um certo resguardo, né, quando engravida. E o pior é que as mulheres acreditavam nisso e achavam que sempre precisavam ter um homem para chamar de seu. Então vem aquele sonho de realização das mulheres de que o casamento é o único objetivo da vida dela e ficar em casa e cuidar, essa é a sua única gratificação. Isso sempre me vem à mente nos casamentos, que isso acontece até hoje, né, daquela verdadeira guerra campal
quando a noiva joga o buquê. Gente, o que é aquele desespero das moças casadoiras querendo pegar o buquê para serem as próximas a casar. Quer dizer, assim, entende que isso traz um pouco deste caldo cultural de que parece que este é o papel da mulher, tem que ficar, tem que ser obediente. Se ela sai fora, por exemplo, a mulher infiel era, sabe, crucificada, era desconsiderável, não tinha direito a alimentos, não tinha direito a nada. E para mim, assim, ó, aí está, e é uma das coisas que me atrapalha muito, é essa questão da violência contra as mulheres. Porque, assim, ó, criou um desnível, sabe? O homem com todo o poder, enfim, sobre a família, sabe? E todas as coisas públicas, né, de interesse dos homens. Eles tratam das coisas do Estado e as mulheres das coisas de casa, né? E os homens, sabe, com autoridade sobre as mulheres. Então, essa estrutura não funciona. Sabe? Mas é que durante muito tempo isso funcionou, então não tinha. Então, todo mundo fala assim, mas como aumentou o número de violência doméstica hoje em dia, como o número de feminicídio é uma estupidez o que está acontecendo. Mas antes não era assim, antes era melhor. Aquela família tradicional, que eu não sei que família é essa, não era assim. Não era assim porque as mulheres se submetiam àquilo. Havia muita subnotificação, né, desses casos de violência. Ainda há, né? Diz que nem 10% da violência ela é denunciada. E depois, assim, ó, a gente tem que atentar a uma coisa. Quem denuncia nunca vai na delegacia dizer, eu apanhei uma vez. Sabe? Ela chega dizendo, estou cansada de apanhar. Então, olha quantos episódios ou quanto tempo, sabe, essas coisas vêm repercutindo. E ela vem dentro daquela crença que a sociedade cobra que ela fique dentro do casamento, a família cobra, a sociedade cobra, e parece assim, ela tem que ficar, precisa ter alguém para chamar de meu. Então, ela se mantém dentro de relações, sabe, por pior que a relação seja, por mais tóxica que seja. Agora, eu, no exercício da advocacia, que depois, quando eu me aposentei, eu comecei a advogar, é impressionante como, ainda hoje em dia, as mulheres se submetem a situações que, às vezes, nem elas se dão conta assim, que isso é violência. Né? Eu disse, não, mas tu é vítima de violência doméstica, tu está ao abrigo da Lei Maria da Penha. Não, mas ele não me bate, mas como que não? Olha tudo que ele te diz. Eu ainda atendi uma semana, assim, ele disse que eu não posso falar com ele porque a minha voz irrita ele, e ele quer que eu não fale com ele, então faz muitos dias que eu não falo dentro de casa. Assim, isso é uma violência psicológica perversa, né? Somada a todas as outras circunstâncias. Existe uma série, né, de mudanças institucionais, né, nesse tema da violência doméstica. A senhora citou Lei Maria da Penha, crime de feminicídio, né? A Secretaria de Segurança acompanha como um indicador próprio, que também não é uma coisa tão antiga assim. Vara especializada, delegacias da mulher. Mas, mesmo assim, a gente vê, e nesse momento, nesse ano especificamente, um número alarmante de feminicídio. O que está faltando de mudança estrutural? Acho que, em primeiro lugar, houve um grande retrocesso nesses avanços, com todo o esforço, sabe, que o legislador atualmente faz, a própria justiça faz, a segurança pública faz. Eu acho assim, tivemos um momento da nossa história, que eu espero que não se repita, aonde foi pregado, né, e incentivado esse tratamento muito discriminatório com relação à mulher, sabe, com uma grande distribuição de armas, que isso também vulnerabilizou as mulheres, e sabe, começou a surgir um ódio, né, das mulheres, principalmente nas redes sociais, enfim, há toda uma cultura, né, que, bom, prestigia e envaidece os homens que assim agem. Tem casos, por exemplo, aqui de muita repercussão que teve no Rio Grande do Sul, aonde ele persiste tendo 70 mil seguidores, né? Um predador sexual horrível. Então, sabe, onde é que as coisas estão? Então, o que eu acho assim, e depois, assim, então as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, começaram a estudar, muito motivadas pelas próprias mães, que não queriam que as filhas reproduzissem aquele modelo que elas tinham de vida. Eu não quero que minhas filhas se submetam a isto. Quero que minhas filhas estudem, quero que elas trabalhem, sabe? Então, acho que houve um movimento, sabe, daquela mulher reclusa dentro de casa, não quer que as filhas
repetissem isso. E as mulheres, de fato, começaram a entrar no mercado de trabalho, começaram a se destacar em alguns postos, não grandes postos de poder, mas está havendo uma evolução muito grande nesse sentido. E isso desestabilizou as relações domésticas, porque antes a mulher ficava em casa, era comportada, não se insurgia contra, mas no momento que dependia exclusivamente do homem, que sempre aquela frase, mulher minha não trabalha, não precisa trabalhar, por que esta tentativa de impedir, não permite, por exemplo, que as mulheres entrem na política? Foi feito um levantamento, a grande maioria das mulheres não entram na política porque o marido não deixa. Porque é um mundo mais público, onde elas saem e parece assim, e elas se sentem culpadas por abandonarem, o conceito delas, muito essa questão de, não, mas o meu lugar é aqui, é dentro de casa, é cuidando dos filhos, cuidando da casa, enfim. Então, assim, se eu saio com culpa. Então há uma resistência da mulher de avançar. Mas as mulheres que vão avançando, elas começam a ter recursos para prover a própria subsistência, se tornam um pouco independentes emocionalmente, porque elas saem a trabalhar, encontram outras mulheres, então as mulheres entre elas se reforçam, e não se submetem a determinadas coisas. E acabaram, assim, tendo que convocar os homens, os maridos, para vir colaborar de alguma maneira, porque eles acham que não têm essas obrigações, que quem pariu que embale, que os filhos são só da mulher. E as mulheres também têm um pouco desse conceito, A filha é minha, eu brincava de bonequinha desde sempre, então o filho é meu, enfim. Então, aí, quando separa, é que dá muito dessa conturbação. Aumentou o grau de litigiosidade nos fins do relacionamento. E o homem não aceita quando a mulher é que diz que não quer mais o relacionamento. Então, ele não aceita esse não, porque ele ainda se sente proprietário da mulher. A senhora, quando entrou na magistratura, sentiu essa reação de esse aqui não é o seu lugar? Não, com relação seus pares? Não, eles tinham esse conceito de que ali não era o meu lugar. Mas eu me sentia muito, muito à vontade. E teve episódios assim, engraçadíssimos, não queriam que eu entrasse no tribunal, porque não tinha banheiro para mulher. O dia que eu consegui botar uma plaquinha lá, falei com o presidente, enfim. Eles reclamaram, porque tinha 68 no tribunal pleno, dando um só banheiro e o outro banheiro ia ficar só para uma mulher. Disse, bem feito, se vocês botassem mais mulheres. Uma vez o presidente me chamou e disse, olha, teus colegas estão reclamando que tu usa em cima da toga, tu usa umas encharpes coloridas. Aí eu disse, olha, a toga não é mais a mesma desde que uma mulher entrou dentro, então eu vou continuar usando a minha, sabe? Porque, assim, o que eu busquei com muita responsabilidade, em primeiro lugar, ser uma boa juíza, para deixar um caminho trilhado. Então, eu tenho consciência impecável no exercício da atividade profissional. Aliás, acho que foi a única coisa que eu fiz bem na vida, mais que as outras coisas. E deixar marcado assim, a presença feminina. Eu nunca fui para o tribunal de roupa azul marinho, roupa preta, roupa branca, sabe, para olharem assim e dizer assim, não, lá tem uma mulher. Então, acho isso, sabe, sempre marcou. Mas, apesar disso, eu nunca fui promovida por merecimento, eu nunca ocupei nenhum cargo na administração, nunca fui convidada para fazer absolutamente nada. Eu senti essa hostilidade para comigo. Mas, no exercício da atividade profissional, lá na cidade do interior, passei 10 anos no interior, nunca senti por parte nem dos jurisdicionados, as pessoas chegavam, me contavam coisas íntimas da vida dele, eles não enxergavam uma mulher, eles enxergavam uma autoridade. Então, isso eu nunca tive com os advogados, também nunca tive nenhum problema, nenhum tipo de assédio, nem de desrespeito, absolutamente nada. Então, sentia dentro do tribunal, mas eu só fui receber uma homenagem do tribunal agora, depois de quase 20 anos de aposentada. Ter só uma juíza, só uma desembargadora hoje é impensável, mas quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, só tem uma mulher lá ainda. Pois Desafio é grande, né? Eu, cada vez que faço uma sustentação oral no Supremo, eu sempre que cumprimento a ministra Carmen Benluta assim, olha, eu quero lhe cumprimentar e quero reivindicar que o seu voto seja dobrado, porque a senhora representa sozinha mais da metade da população brasileira. Então, a senhora tinha que ter um voto qualificado. E isso é um absurdo, e eu não vejo, por parte das autoridades instituídas, nenhuma preocupação de estabelecer
o mínimo da equidade, né? Que isso é fundamental, porque nós somos uma sociedade composta de homens e mulheres, né? Famílias com homens e com mulheres, filhos e filhas. Então, não tenho como, por exemplo, deixar exclusivamente na mão da metade para tratar de temas que dizem respeito, muitas vezes, exclusivamente para as mulheres. Sabe? Acho que faltaria legitimidade para eles. Tratar, por exemplo, as questões de interrupção da gravidez, a necessidade de algum tipo de acompanhamento maior. Olha o desinteresse estatal que tem, por exemplo, do fornecimento de creches para as mães poderem trabalhar. As mães precisam trabalhar. Por que não tem isso? Sabe? Porque o Estado não se preocupa com isso, sabe? Quando a preocupação é maior. Aí começa a reclamar e diz, não, agora as mulheres não querem mais ter filho. Está bem? Porque elas não têm condições de trabalhar, não tem quem os ajude. O marido, né, acha que eles não têm que fazer nada. E, então, se há separação, elas ficam com família solo, também a justiça não a auxilia. As ações que buscam, por exemplo, alimentos, eu acho que são das ações mais demoradas. Eu não sei se as crianças não morrem de fome nesse país, porque as mães se viram, mesmo porque a justiça demora muito. Ou seja, há uma falta de preocupação e de atenção para esse aspecto, que para mim é fundamental. A senhora trouxe um pouco do histórico da expressão direito das famílias. E eu, particularmente, eu acho ela muito bonita, essa expressão, porque ela abarca todas as famílias, né? Isso. E que elas são famílias absolutamente tradicionais. Elas existem desde sempre. Não são só famílias compostas por 2 pais ou 2 mães, mas aquelas famílias que é a avó que cria os netos, aquela família que tem só o pai, que tem só a mãe. Esse é o cotidiano da família brasileira, né? Uma pluralidade de famílias e não um modelo único a ser seguido. Mas assim, como a preocupação do Estado sempre foi controlar, né, a família para controlar o patrimônio, sempre teve assim, a tendência e a pretensão de encaixar todo mundo dentro de um determinado espaço, sabe? Então, tem que ser família, quer viver com alguém, tem que ser com alguém do sexo diferente, tem que ser com o casamento, só viver junto não chega. Entende assim? Mas esse encaixamento nunca funcionou. A lei dizia, a Constituição dizia que o casamento era indissolúvel. Mentira, nunca foi. Tanto que tinha o tal do desquite, que as pessoas se separavam, mas isso não acabava com o casamento, as pessoas só não podiam casar de novo. Mas todo mundo vai atrás da própria felicidade. Então, constituíam outras estruturas de convívio, igualzinho o casamento, só não tinha o papel, né, assinado. Mas viviam, tinham filhos e tal. Só que a justiça... não, se não tem o papel assinado de casamento, não é nada, não tem direito a nada, as mulheres não tinham direito a alimentos, a partilha do patrimônio, nada, sabe? Isto revela muito, sabe, este machismo estrutural, né? Por exemplo, os filhos nascidos fora do casamento, bom, é filho igual, né? Quando é que essa recuperação veio? Só na Constituição de 88, pouco tempo. Sabe? Mas não, então o tal do filho bastardo, com uma denominação horrível, né? E tal, ilegítimo, ele não podia ser reconhecido como filho, sabe? Enquanto o pai era casado. O filho não tem nada a ver com isso, né? Mas isso acaba assim, meio que incentivando os homens, sempre se utilizando, a terem esse tipo de vida, né? Posso ter quantos filhos quiser, não assumo, não tenho como assumir, mesmo que eu quisesse assumir, sabe? E assim, então, mas mesmo que tenha ocorrido essa abertura na Constituição do conceito de família, acabou não albergando todas as formas de família, né? Falou no casamento, falou na união estável, dizendo que era entre um homem e uma mulher, falou na família formada dos pais com os filhos, que tem esse nome horrível, monoparental, que eu prefiro chamar família solo. E as outras estruturas de família que existem, né? Existem, por exemplo, as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Eu fui a primeira pessoa, olha que coisa absurda isso. No ano de 2000, eu trabalhando, eu disse, não, espera lá, eu trabalho aqui com direito de família, mas não tem nenhuma ação aqui envolvendo família de pessoas do mesmo sexo. Não, isso aí está mal. E aí que eu criei a expressão homoafetividade. Porque eu disse, bom, se família é uma relação de afeto, não é mais a família só do casamento, porque o não estável
que é a convivência pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. Isso é uma família igual ao do casamento. O que é isto, essa continuidade, essa ostensividade? É um vínculo de natureza afetiva. Ela se constitui, se torna uma família. Mas as uniões de pessoas do mesmo sexo também surgem de uma relação afetiva. E assim, para dizer, já que família é um vínculo de afeto, as famílias de pessoas do mesmo sexo também é um vínculo de afeto. Acho que então, é um vínculo de natureza afetiva, daí que eu criei essa expressão, que acabou colando, caiu ao gosto, né, das pessoas e tal. Mas eu levei 20 anos lutando por isso, por esse reconhecimento. E acho que é uma das coisas que mais me gratificam foi ter conseguido chegar a este reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo, sabe, com iguais direitos, com acesso ao casamento. Enfim, ainda não estão todos os direitos conquistados, ainda não tem uma legislação adequada, mas acho que esse foi um grande avanço, sabe, dentro da estrutura da sociedade. Mas tem outros vínculos que eles existem também e que há uma tendência ainda de não reconhecer, que são as famílias simultâneas, que são as famílias poliafetivas, né? Simultâneas é quando isso é uma prerrogativa masculina, né? Só homem que tem duas famílias. Uma numa cidade, outra noutra, uma no bairro, outra no outro, filho de uma, filho da outra, enfim, sabe, se desdobra entre um e o outro. Mulher, eu acho que ter família dá muito trabalho, né? Nunca vi uma mulher ter duas famílias. Já vi mulher ter amantes, tá bem? Mas, assim, duas famílias, e principalmente quando uma nem sabe da existência da outra, ou se sabe, faz de conta que não sabe, enfim. Sabe? A outra acha que ele disse que era separado, disse que não vivia junto mais, mas que vai se separar o dia que os filhos crescerem, ou que a mulher está doente, porque ela disse que vai se matar, enfim, né? O fato é que são realidades que existem. São famílias, né? Com todas as características, por exemplo, de uma união estável. Então, se tem um casamento e vive de maneira ostensiva, pública, sabe, constituindo uma família com outra, isso tem que ser reconhecido. Mas o que faz a justiça e o próprio Superior Tribunal? Diz assim, não, isso aí afronta o princípio da monogamia. Monogamia é o que proíbe o casamento de duas pessoas, mas não proíbe o casamento e um outro relacionamento, né, diferenciado. E isso também acaba vindo em prejuízo das mulheres. Acho que é uma postura protecionista dos homens para com os homens, porque são eles que daí ficam absolutamente responsáveis com alguém que, disse o Saint-Exupéry, que tu cativasse, tu tem que ser eternamente responsável por aquilo. Mas como que a justiça enxerga essas famílias hoje? Não Uma enxerga. é oficial e a outra não oficial? Não enxerga. Não enxerga. Não. Diz que não pode reconhecer, não pode dar... mesmo dizendo assim, ainda que seja uma convivência pública, com todas as características de uma união estável, não se pode dizer que é uma união estável, porque ele tem uma outra família, né? Mas, assim, quem é que sai penalizado? Quem teve duas famílias foi o homem, né? Quem é que sai penalizado? Sai a mulher, né? Esse outro relacionamento, que não ganha nada. Ou seja, aquele bem feito que mandou tu te meter com homem casado. Mais ou menos é essa a resposta da justiça. Só que há situações diferentes. Às vezes eu, sabe, questionava e brincava no tribunal, né? Por exemplo, alguém que vivia muitos anos em união estável com uma mulher, enfim, tinha filhos, e depois ele pega e casa com outro. Qual é a que vale mais? A primeira, que estava durando 20 anos, ou a outra, que durou 4, 5 anos e ele morreu? Quem é que vai ficar com tudo? Tudo vai ficar para dar o segundo do casamento. Parece que o casamento, sabe, tem mais valor do que a união estável, que pela lei atualmente não tem mais, né? Então, mas há essa tendência. E as famílias poliafetivas, então, acho essa, assim, mais perverso não deixar o reconhecimento, porque são relações muito autênticas. Todos os envolvidos sabem, né, deste vínculo. Ou moram juntos, ou mesmo não morando, às vezes, na mesma casa, mas é um vínculo, sabe, onde há essa convivência, onde eles formam uma família. Eu não sei por que parece que no coração de alguém não cabe mais de uma pessoa, porque no nosso coração cabe, não é? A gente ama pai, mãe, filho, parente, amigo, enfim. Não sei o porquê que as pessoas não têm. Porque, assim, isso existe. Dizer que não existe não vai fazer desaparecer, né?
Quais são os efeitos do não reconhecimento de uma família? A total invisibilidade, ou seja, o reconhecimento de nenhum direito. Está falando de patrimônio que não comunica, a gente está Sem falando até coisas mais simples como um ali- plano de saúde. plano de saúde, alimentos, herança, sabe? Nem aquela miséria que é a aposentadoria do INSS, né? Que não dá para dividir. Porque se tem duas famílias, tem que dividir entre as duas. Até a Justiça Federal foi a primeira a reconhecer isso, mas com essas últimas orientações do Supremo Tribunal Federal, casualmente, depois que entraram, sabe, terrivelmente evangélicos dentro do Supremo e também uma ala conservadora, disse, não, isso afronta o princípio da monogamia, então não dá para reconhecer. No fim, assim, ó, eu não te vejo, se eu não te vejo, tu não existe. Quero que, historicamente, fizeram com as famílias fora do casamento, fizeram com as famílias homoafetivas, fazem ainda com esses outros, sabe, esses outros relacionamentos. Porque quando eles querem reconhecimento, eles querem assumir obrigações entre eles. Sabe? Querem deliberar as situações de vida que eles vivenciam. Eu disse, olha, nós vivemos 3 pessoas, sabe? Nós vamos assumir a responsabilidade, se por acaso vier a se separar, sabe, vamos pagar alimentos, se a gente tiver filhos vão ser, independente do que tiver, vai ser registrado no nome de todos, a herança vai ser dividida igualmente entre todos. Entende? Eles querem regulamentar isso e a justiça não deixa, não quer nem que se faça, não admite nem que se faça uma escritura pública. As pessoas chegam na frente do tabelião e dizem assim, olha, eu quero que o senhor tome nota, que o tabelião faz isso, né? Toma nota aí, olha, nós viemos os 3 aqui e dissemos isso. Se isto vale ou não vale, o tabelião não tem nada a ver com isso, né? Ele deve escrever. Se depois isso vai ser discutido judicialmente, não sei, mas ali tem a manifestação de vontade, que, aliás, eu me consagrei, né, a fazer isso quando eu fazia pactos de uniões homoafetivas. E celebrava, né, tanto que eu fui muito, chamava muita atenção, que diziam que eu, no meu escritório, tinha uma sala das cores do arco-íris, eu tinha uma capela dentro e que eu celebrava casamentos gays. Não, celebrar casamento eu não celebrava. Eu formalizava uma união, porque isso é um rito de passagem, né? E escrevia no papel, né, de que este era o desejo deles, né? Que se um dia um ficasse sem a capacidade, queria que o outro fosse nomeado curador, que se morresse, o outro ficasse de herdeiro. Mas isso não tem, está por escrito. Depois a família que não venha dizer que a família, o relacionamento não existia e tal. E assim, foram feitos aqueles contratos e hoje em dia eles valem, né? Mesmo que tenham sido feitos antes do reconhecimento judicial desses relacionamentos. Mas assim, esses relacionamentos estão sendo reconhecidos pela justiça. Mas legislação, por incrível que pareça, nós não temos. O nosso legislador, ele só tem uma preocupação: garantir a sua reeleição, ponto. Então, vem com essas alegações de pois é, a família tradicional, a Bíblia e não sei o quê, sabe? Mas, tu entende, isso tudo é pano de fundo para garantir o voto do seu eleitorado, que é mais conservador. O próprio casamento entre pessoas do mesmo sexo foi um reconhecimento a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Exatamente. Federal, né? Não está na legislação. Não tem lei. Não tem lei. Até hoje o que se conquista, sabe, é através da jurisprudência. Tanto a criminalização da homofobia, da transfobia, a garantia, por exemplo, da população trans, que de todos é o mais vulnerável, sabe, de ficar, por exemplo, preso em presídios femininos, e as transmulheres e não masculinos, ou em alas separadas dos demais detentos, enfim. Isso tudo é construção jurisprudencial, né? Porque assim, logo que eu me aposentei, e eu me aposentei por causa disso, porque eu queria consolidar isso que eu lá dentro pregava, escrevia, falava, mas entravam muito poucas ações, né? Tanto que nem eram na vara de família, eu consegui trazer para a vara de família, mas eram muito poucas. Eu disse, não, nós temos que ter um número maior, as pessoas não sabem que têm direitos, os advogados não querem entrar com essas ações, porque têm medo de serem rotulados de homossexuais. Então, eu me aposentei para fazer isso, por isso que botei na placa do meu escritório, foi o primeiro do Brasil que eu trabalho com direito homoafetivo, né?
E eu pedi, no mesmo dia que recebi a carteira da ordem, eu pedi a criação de uma comissão da diversidade sexual junto à Ordem dos Advogados. E o presidente da ordem disse, não, mas isso não existe. Bom, não existe, mas tem tantas outras comissões que essa tem que existir. E comecei a criar, Brasil afora, comissões, onde eu ia, falava e tal. A senhora veio fazer uma palestra aqui, só se eu chegar lá e quero criar uma comissão, enfim. E criei mais de 200 no Brasil. E houve, então, um grande implemento de ações na justiça, porque essas comissões, a finalidade delas é assim, ó, estudar, questionar, divulgar, enfim. E acabei conseguindo criar, junto ao Conselho Federal da Ordem, uma comissão a nível nacional, que eu presidi durante 8 anos. E, nesta presidência, foi elaborado um projeto do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi apresentado por iniciativa popular, com 100 mil assinaturas. Olha, eu fiquei uns 3 anos recolhendo assinatura. Todo mundo que passou por mim, por perto de mim, eu trazia as pranchetas para assinar. Foi apresentado por iniciativa popular para o Senado. Uma legislação ampla, disseram que não existe no mundo uma legislação, trazendo todos os aspectos, até as alterações na legislação que tem, onde fala homem e mulher, tira, fala 2 pessoas, enfim, de se conseguir esta aprovação da lei, que morreu, né? Então, parece uma contradição a senhora deixar de ser desembargadora para se tornar advogada, para ter decisões favoráveis, mas só explicar um pouquinho para a gente, ao se fazer esses pleitos ao judiciário, vai conformando uma jurisprudência, uma orientação de todo mundo decidir dessa forma. Não, é que assim, a gente vem cada vez com um novo argumento, sabe? Então, as coisas vão indo construindo. E acho que esse é o grande papel, né, do advogado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, é trazer para o juiz as situações que nem estão na lei. Essas são situações não previstas na lei. Mas nós temos uma Constituição, nós temos princípios. Olha, e até esses dias, aqui na Universidade Federal, né, a professora estava me saudando, dizia assim, olha, quando eles começou a falar do reconhecimento da união estável entre pessoas, porque eu no começo não falava em casamento, né? Vão falar em união estável, porque casamento, tá, reconhecimento. A Constituição diz que a união estável entre uma mulher, como é que ela vem dizer que pode ser entre 2 pessoas do mesmo sexo? Daí me convidaram um dia para ela vir aqui na universidade falar sobre isso e ela me convenceu. E o pior é que ela convenceu o Brasil inteiro. A senhora falou do medo dos advogados de serem taxados como homossexuais. E eu estava lendo uma entrevista antiga sua, tem mais de 10 anos essa entrevista, e a senhora dizia alguma coisa parecida com metade das pessoas acham que eu sou homossexual e a outra metade tem certeza. É verdade. Isso acontece ainda? Isso que eu fui casada 5 vezes, sempre com homens. Ainda às vezes há algum tipo de questionamento. Inclusive, assim, ó, eu fui várias vezes ao exterior para falar sobre essa temática, que não é uma temática acessível. Por exemplo, eu fui ao Japão, no Japão não tem nada, né? Isso e aquilo. Ainda ouvia questionamentos sobre isso. E muita gente me perguntou, mas por que eu resolvi abraçar esta causa? Porque, assim, ó, parece que a gente só pode batalhar por coisas que lhe trazem benefício próprio, entende? Sabe? As pessoas que lhe trazem benefício. Mas, assim, se eu sou uma pessoa, né, que tem plena capacidade de andar, e intelectual, enfim, se eu for abraçar a causa, sabe, das pessoas com deficiência, eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Se eu me envolver com as questões de raça, para o reconhecimento, sabe, acabar com essa questão racial que é terrível no Brasil, eu sou sendo uma mulher maravilhosa. Agora, ao me buscar o reconhecimento de direitos a esta população, necessariamente é porque teria interesse próprio. Acho que aí é falta um pouco de solidariedade das pessoas, né? E, às vezes, quando me perguntava, assim, publicamente, se eu era homossexual, enfim, disse, não, eu sou homossexual, sou negra, sou vítima de violência doméstica, sou abusada sexualmente, porque essas são todas as minhas bandeiras, com as quais todas elas eu me identifico. Então,
A senhora vê que o reconhecimento desses direitos tem um impacto simbólico. E eu lhe pergunto porque eu tenho 36 anos e eu vejo com amigos 10 anos mais novos que enxergam a questão da sexualidade de uma forma muito mais natural. Porque eles viraram adolescentes quando... Eu acredito nisso, pelo menos, né? Viraram adolescentes quando o casamento já era reconhecido. Hoje tem o governador do estado, assumidamente gay, gostando ou não gostando dele, Sim. está numa posição de destaque na sociedade. A senhora acha que esses reconhecimentos são marcos importantes para se enxergar com mais naturalidade também? Ah, com certeza, né? Acho que no momento em que se marcam, né, posições, posições de pessoas com espaço de poder, ou seja, o Supremo Tribunal Federal dizer, sabe? Isso é de um enorme significado. Às vezes, determinadas legislações de nível estadual, acho que tudo isso tem esse simbolismo. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. O que tem nesse longo caminho? Há 17 anos, o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo. Isso é absurdo. Nós que temos inúmeros países, sabe, com uma segregação, sabe, religiosa, de um atraso total, enfim, nós somos os que mais matamos, né? Eu até estava fazendo um levantamento, só 6% das pessoas trans, mulheres, estão dentro de uma universidade. E 0,3% de trans homens, né, estão numa universidade. Quer dizer, isso é um absurdo, né? E aonde a gente vai, a gente não encontra essas pessoas. A gente entra no shopping, não encontra ninguém trabalhando nas lojas, sabe? Vai no banco, não encontra ninguém. Aonde se vai, restaurante, né, não encontra ninguém trabalhando. Porque, assim, ó, o que ainda não está definido, por exemplo, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é o uso de banheiros pela população trans. Então, trans no Brasil não pode ir ao shopping, gente, porque não tem um banheiro para eles. Eu não acho que tem que ter para eles, eu acho que, sabe, tu tem que ser aquilo como tu te apresenta, como as pessoas te reconhecem, enfim. E não pode, porque o Supremo não decide isso. E essas são pautas totalmente capturadas, né, por uma lógica conservadora e talvez mais que conservadora, né, reacionária, de causar uma polêmica em cima de assuntos que deveriam ser banais, né, o uso de banheiro. Pois é, mas até eu vou mais além, né? Eu pergunto por que as pessoas odeiam tanto diferente, aquele que não é espelho, sabe? Há uma tendência a excluir, eliminar, bater, xingar, matar quem foge do modelito da maioria. Então, se a maioria das pessoas, das mulheres são cis, se a maioria da população é branca, sabe? Os homens, héteros, enfim. Então, parece que assim, só porque é um número maior, parece assim, nós somos os certos. Agora, por que, sabe, rejeitar e afastar e querer matar, sabe, quem não é assim? Como é que a gente não consegue aceitar o diferente dos outros? Que as pessoas só são diferentes, sabe? Por exemplo, a questão racial, tem algum motivo, sabe, para eles serem alijados da maneira como são, né? Até no mercado de trabalho, pela cor da pele. O que a cor da pele tem a ver, sabe, com a estrutura da pessoa? E nós vivemos nessa sociedade ainda, né? A gente vai olhar os presídios, eles estão cheios de pessoas negras ou pardas, né? Os brancos de colarinho branco não estão, né, nos presídios. Então sabe, ainda falta esse desenvolvimento da sociedade. Mas interessa, né? Eu acho que interessa muito às religiões em geral, interessa muito a alguns segmentos políticos que o povo se mantenha nesse grau de ignorância. Porque, para mim, isso é ignorância, né? Sem educação, tanto que não há nem muita preocupação do Estado com a educação, né? De criar universidades, sabe? Porque um filho entra na faculdade, primeiro da família, toda a família vai votar, né, naquele que criou esses.
E não há preocupação, por exemplo, de criar creches para as crianças, porque, sabe, isso aí não dá voto. A senhora tem uma trajetória extensa, com entregas em diferentes áreas. Tem uma coisa que a senhora gostaria ainda de colocar no seu currículo, que ainda não está lá? Eu gostaria de, em primeiro lugar, né, para mim foi muito significativo ter conseguido avançar na busca do reconhecimento dos direitos homossexuais. E isso me deixou a convicção de que se a gente batalha, a gente a gente chega lá. Então, tem muitas coisas que eu me sinto, às vezes, pode ser uma coisa que parece meio pretensiosa, mas assim, parece que eu tenho da responsabilidade de levar algumas questões mais à frente, né? Então, tem uma que eu acho um horror, um escândalo neste país, e não vejo ninguém preocupado, porque, assim, com a violência doméstica tem muita gente preocupada, com a questão do negro tem muita gente preocupada, enfim, mas as crianças que estão depositadas em abrigo na mão do Estado é um escárnio que acontece com elas. Sabe? As crianças são tratadas piores dos bandidos que estão na cadeia. Que bandido que está na cadeia tem direito à visita, eles não têm. Sabe? Então, não queimam colchão, não queimam nada. E isso é um horror. E esta é uma pauta que eu não consigo avançar, né? Porque uma coisa é verdadeira. Eu sempre tive muitos cúmplices, principalmente entre os meios de comunicação. Por isso que eu tantas vezes vi conversas cruzadas, enfim, todos os programas, tu falaste do programa do Jô, acho que todos esses programas a nível nacional também eu já participei, mas sempre dentro desse propósito. E esta pauta é uma pauta que eu não consigo vender, né? Esse absurdo, as crianças entram no nenenzinho da pulseira do hospital e saem, às vezes, com 18 anos de idade, são jogados num mundo que eles não conhecem, porque lá dentro eles vivem numa verdadeira comunidade. Porque, por exemplo, né, sapato, ninguém tem seu sapato, tem uma gaveta com sapato de um número, outra gaveta com sapato de número, tu vai pegando o que vem. As meninas não têm as suas próprias calcinhas, elas têm uma gaveta cheia de calcinhas. Sabe, assim, e não é assim que se vive na sociedade. Então, isso não tem nenhuma preocupação de ninguém. Todas as vezes que assume um novo presidente do Supremo, que é presidente do CNJ, que é o que tem esse processo anacrônico da adoção, eu vou lá, eu falo, eu explico, eu justifico. Sabe que nós temos 40 mil pessoas querendo adotar, temos 4 mil crianças disponíveis para adoção, e essa junção não é feita. Isso é uma loucura, né? Ter mais pessoas querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. Mas depois, assim, todo mundo bota a culpa nos adotantes. Não, mas é que as pessoas querem adotar um perfil de criança que não é aquelas que estão no abrigo. Mas as pessoas não têm chance de conhecer essas crianças no abrigo. Elas não podem entrar, ninguém pode entrar no abrigo. Se tu quiser ir lá fazer um trabalho voluntário, não te deixa entrar. Ou tu tem que assinar um documento dizendo que tu não vai querer adotar nenhuma criança. Sabe? Elas estão literalmente segregadas. Então, se as pessoas tivessem a oportunidade de se deixar conquistar, cativar por alguma pessoa que está lá dentro, porque assim, quem até hoje que eu conheço que já adotou crianças com algum tipo de problema, e olha que eu conheço gente que já adotou criança tetraplégica, é porque se apaixonaram pela criança, ou encontraram no hospital, enfim, ouviram alguma coisa. Mas, assim, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se faz uma festa de Natal no estádio do Internacional, sabe? Que vem Papai Noel de helicóptero, que vem todas as crianças abrigadas, que tem um mar de cadeiras de roda de crianças, sabe? Em cadeira de roda, bercinhos de criancinhas e tal, mas ninguém pode entrar lá. Eu sempre digo, por que você não convida as pessoas para virem brincar com essas crianças, as pessoas que querem adotar, quem sabe, porque eu quero uma menina até 3 anos de idade, eu posso chegar em algum lugar e me encantar por um menino de 10 anos, né? E me encantar por ela e adotar fora daquele perfil. Mas olha como é que é feito, né? A criança fica lá, leva anos tentando colocar no nome de volta para a família, mas se chegou lá, sabe, porque já foi reconhecido, senão depois vão atrás de um parente que nunca viu a criança, de outros estados e tal, ficam anos tentando isso, e a criança crescendo sozinha dentro desses abrigos, e aí vai para o tal do cadastro da adoção, aí diz, bom, olha, o Eduardo está na lista de adotantes há 10 anos e ele quer uma menina de 5 anos.
não precisa ser branca. Ah, então aí liga para ele, diz, olha, Eduardo, tem aqui no Tocantins uma menina que corresponde ao teu perfil. Tem que pegar um avião e ir lá. Tu não consegue nem falar com a criança, ou ver a criança, ou estar o vídeo. Então, assim, não é tu que escolhe, nem a criança que te escolhe, nem tu que escolhe a criança, alguém escolhe por ti. E tem vezes que não ocorre essa empatia. Não é assim que, sabe? É que nem a gente vai num bar, conhece um monte de gente, sabe? Tu pode te encantar com alguma, mas a outra não. Às vezes tu te encanta com um e quem chega perto é o amigo. Sabe? Então, assim, acho que isso está muito, muito mal, e isso era uma coisa muito que eu queria, sabe, que se mudar nesse país. E aonde que está esse nó? O que falta? Está na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei boa, mas uma lei antiga, e que sacraliza muito o vínculo biológico. Quando, com todo este avançar dessa questão, sabe, da afetividade, temos filiação socioafetiva, temos multiparentalidade, temos abandono afetivo, e sim, sabe, não, eles prestigiam sempre. Então, crianças que às vezes já estão na casa de quem vai adotar há 1 ano, 2 anos, se alguém denuncia, diz, olha, ele pegou essa criança sem ser da fila, vamos lá e tira a criança e bota no abrigo, sabe, para ir atrás de alguém da fila da adoção. Isso aí é uma barbaridade, sabe, uma estupidez que fazem com essas crianças. Que acaba não ficando nem com a pessoa que tem o laço sanguíneo e nem com a adotante. E assim, tem gente que diz assim, não, mas com 6 meses, 1 ano, não constitui um vínculo. Diz, como que não? Como é que não constitui um vínculo de filiação, tu tanto com uma criança dentro de casa, há quanto tempo cuidando, enfim. Então, não há este olhar. Mas tem uma luz no fim do túnel? Eu tento, mas é difícil. Doutora Maria Berenice Dias, nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer a senhora por esse papo, quase 1 hora de conversa. Muito obrigado. Volte Foi uma sempre. delícia conversar contigo e com todos. Conversas Cruzadas vai chegando ao fim. A gente volta amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Até lá.